Fala galera, aqui é a professora Michele Granado e você está no canal Matemática 10. Bom pessoal, o assunto da aula de hoje é logaritmo. O que é logaritmo? No dia a dia, na sala de aula, quando a gente fala essa palavra, os alunos ainda nem leram sobre, nunca ouviram falar, talvez assim, de forma mais profunda, mas todo mundo já tem medo, porque parece que ouviu o colega da outra turma mencionar, falar um pouquinho sobre os logaritmos e aquele assunto que todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas a gente vai ver nessa aula que não é. A gente vai ver nesse vídeo que não é. Logaritmo é tranquilo. Será que o logaritmo está relacionado com a função exponencial, com as equações exponenciais? Será que os logaritmos são, na verdade, meros expoentes? O que levou ao estudo dos logaritmos? Tem um carinha muito famoso chamado John Napier, ele é o cara dos logaritmos. Ele era um cara que buscava respostas para as seguintes situações. Parou para pensar em que pode existir um expoente que faça o número 2 ser igual a 3? Já parou para pensar nisso? Será que se eu tiver 2 elevado a um determinado expoente, pode dar um resultado 3? Pensando em números inteiros, em números naturais, a gente não consegue visualizar isso aí, porque você pensa, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Caramba, será que tem um expoente inteiro que vai fazer com que o 2 na base e ele como expoente, eu tenha um resultado 3 para essa potência, para essa operação de potenciação? Então, perguntas como essa, devido à necessidade de aplicações na física, astronomia, na química, na biologia, na medicina, fez com que John Napier, no século 17, começasse a desenvolver cálculos para tentar responder essas perguntas. Perguntas como essa, que a gente olha e fala, meu Deus, que loucura, bugou minha cabeça, estou confuso, não entendi mais nada. Então, antes da gente prosseguir com essa aula de logaritmo, se você tem um pouquinho de dúvida sobre propriedades da potenciação, equação exponencial, vai lá, dá uma olhadinha nos vídeos sobre potenciação e equação exponencial. Vou deixar o link na descrição para vocês estarem relembrando e refrescando a memória sobre as propriedades da potenciação e as equações exponenciais, beleza? Então vem comigo que a aula de logaritmo vai começar. Bom, galera, como eu já mencionei, já falamos um pouquinho ali na introdução sobre o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje, apesar de ser muito temido pela galera, vocês vão ver que é um assunto tranquilo, um assunto bacana, um assunto interessante e que por mais que muita gente ache que não existem muitas aplicações isso aí no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, existe sim. Existe muita coisa que está ao nosso alcance, no nosso dia a dia, que é feito com matemática, com várias partes da matemática, com várias ferramentas matemáticas, e que muitas vezes a gente nem percebe. Logaritmo é uma delas, Então, logaritmo é o expoente? Como eu mencionei lá na apresentação, na nossa introdução, logaritmo nada mais é do que um expoente. Nada mais é do que um expoente, porque havia a necessidade de se pensar o seguinte, qual é o expoente que eu dou para o 10 para ele virar 1,3? Qual é o expoente que eu dou para o 2 para ele virar 0,301? Certo? Eram situações que não eram tão simples de se fazer cálculo, como a gente se pergunta, qual é o expoente que eu dou para o 2 virar um 8? Se eu paro para pensar, olha aqui, a gente pensa o seguinte, qual é o expoente que eu vou dar aqui para esse 2 para ele virar um 8? A gente já viu lá na nossa aulinha de equação exponencial que esse expoente é 3. E a gente faz esse cálculo mentalmente. Olha aqui, a nossa animaçãozinha, o nosso GIF. Quando ele coloca para você 2 elevado a quanto dá 64? E depois ele escreve logaritmo de 64 na base 2 é igual a quanto? Ele está fazendo essa mudança. Ele está escrevendo o logaritmo como uma equação exponencial e uma equação exponencial como um logaritmo.
certo? Só que resolver situações como essa, ou eu me perguntar qual é o expoente que eu dou para o 2 para ele virar o quê? 64. Isso era simples. Nesse caso aqui, o nosso x é o quê? Quanto vale o nosso x? 3. Neste outro caso aqui, quanto vale o meu x? O meu x vale o quê? 6, certo? Agora, se eu perguntasse para vocês qual é o expoente que eu vou dar para o 2 para ele virar 0,301, já é mais complicado, não é? Não é? Então, o que acontece? Os logaritmos vieram para isso. Vamos ver um pouquinho de história. A palavra logaritmo originou-se das palavras gregas logos, razão, e aritmos, números. No século XVII, haviam dificuldades na elaboração de cálculos, devido principalmente às operações de multiplicação, divisão e potenciação. Daí um cara chamado John Napier. Gente, John Napier, ele era um religioso na época, ele era envolvido com questões religiosas. Matemática para o Napier era um passatempo, sabe? Era uma diversão. Só para vocês terem noção. E aí, ele nasceu no final dos anos 1500, né, iniciando em 1600. E em 1614, né, século 17, ele publicou, né, as suas primeiras tabelas de logaritmos. E a finalidade dessas tabelas era simplificar cálculos, que envolviam principalmente essas potências, como eu falei para vocês, né? Que não era tão simples como as outras duas que a gente fez aqui na nossa tela anterior. Não era tão simples pensar qual expoente que eu dou para o 2 virar um 8. Qual expoente que eu dou para o 2 para eu ter um resultado de 64. Não era tão simples assim. Os cálculos, né, do John Napier, de Napier, foram usados por volta de um século. E o objetivo de Napier era salvar os astrônomos de erros em seus cálculos. Então, principalmente na astronomia, havia essa necessidade de trabalhar com esses tipos de números que eu mencionei para vocês. Então, Napier foi lá e construiu uma tabela para facilitar o estudo dos astrônomos na época. Bacana, não é? Acho interessante a gente saber um pouquinho da história, do porquê e do para quê. Claro que hoje, né, nós temos calculadoras, programas de computadores, né? A ciência avançou. Mas o cara quem descobriu, quem começou essa ideia e essa formalização desse conhecimento foi Napier em 1600 e alguma coisinha aí. Se eu não me engano, John Napier faleceu em 1617. Então, né, ele viveu um pouco tempo aí depois que ele descobriu tudo isso. Beleza? Então, vamos lá para a nossa definição agora. Agora que a gente entendeu um pouquinho do que são os logaritmos, para que servem os logaritmos, vamos falar um pouquinho da definição matemática, mesmo teórica ali, que a gente vai aplicar em resolução de equações. Vamos lá, nossa definição. Dados A e B, você tem que ter cuidado que esses números A e B tem que ser números o quê? Reais, porém o quê? Positivos. Esse A tem que ser o quê? Diferente de 1. Dizemos que o logaritmo de B numa base A é igual a x. Se e somente se esse x, que é o resultado do meu logaritmo, que é o meu logaritmo, for o expoente ao qual elevamos A e encontramos como resultado B. Então, vamos olhar aqui na nossa definição. Vamos olhar aqui nesse quadrinho azul aqui, ó. Aqui está escrito que o logaritmo de B em uma base A é igual a x. Do jeitinho que está escrito lá. Se e somente se este A for elevado a x e o resultado dessa potência for quanto? For B. É isso que está escrito. Se eu pegar o A, que é a minha base do logaritmo, elevar a x e o resultado for B, eu digo que x é o logaritmo de B na base A. Ou seja, o logaritmo nada mais é do que um expoente. X é o logaritmo. Aqui esse x é o expoente. Bom, então peraí, esse expoente é x. O logaritmo é x. Então, logaritmo e expoente é a mesma coisa. Então, calcular o logaritmo, calcular o valor de um logaritmo em uma determinada base, é descobrir qual é o expoente que você dá para essa base,
Calcular o logaritmo de b na base A é descobrir qual é o expoente que eu dou para essa base A virar b. Vamos ver exemplo aqui do lado? Vamos supor que eu escreva assim para vocês. Log de 8 em uma base 2. Quanto vale esse logaritmo? Esse logaritmo vai valer 3. Por quê? Porque eu estou perguntando, olha galera, o logaritmo de 8 na base 2, eu estou querendo descobrir qual é o expoente que eu dou para o 2 para ele virar 8. Se a gente escrever o logaritmo em forma de equação, o que eu teria? Eu teria que 2 ao cubo tem que ser igual a quanto? 8. 2 ao cubo não é 8? Então, o logaritmo de 8 na base 2 é o quê? 3. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, qual é o logaritmo de 25 em uma base 5? O que eu teria que pensar? Qual é o expoente que eu dou para o 5 virar 25? Qual é a minha pergunta? A minha resposta, perdão, 2. Por que eu sei que é 2? Porque se eu tiver 5 elevado ao quadrado, o que nós teremos? 25. Daí você vai falar, pô, Michele, mas isso aí é tranquilo. São fáceis. São perguntas fáceis. Mas se a gente tivesse a seguinte situação, logaritmo de 3 na base 10. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Vamos fazer um teste aqui. 10 elevado a 0 dá quanto? Dá 1. 10 elevado a 1 dá o quê? 10. Para pensar comigo. A resposta desse logaritmo não pode ser 0. Porque se eu colocar 0 como expoente do 10, eu tenho que resposta 1. A resposta desse logaritmo não pode ser 1. Porque se eu der um expoente 1 para esse 10, ele continua sendo 10. E eu quero que 10 elevado a algum expoente vire 3. A minha pergunta é, qual é o expoente que eu vou dar para o 10, para esse 10 virar o quê? Um 3. É isso que esse logaritmo está me perguntando. Quando eu pergunto qual é o logaritmo de 3 na base 10, eu estou perguntando para vocês, galera, 10 elevado a que expoente dá 3? E aí eram situações como essa que nós não tínhamos um número inteiro como resposta. Não era tão simples como logaritmo de 8 na base 2, logaritmo de 25 na base 5. Certas situações como essa, os matemáticos tinham dificuldades, os astrônomos tinham dificuldades. Então, Napier veio para quê? Para responder isso aí. Ele conseguiu responder, beleza? E hoje a gente trabalha com essas ferramentas que foram criadas aí no século XVII. Então, o que é logaritmo? Vamos desmistificar logaritmo. Logaritmo nada mais é do que um expoente, beleza? Todo logaritmo pode ser representado como uma equação que exponencial. Olha só aqui, ó, a nossa equação exponencial. A gente escreveu o logaritmo como uma equação exponencial, beleza? Onde esse A sempre é maior que 0 e diferente de 1, ou seja, é um número real positivo diferente de 1, e o nosso B também sempre vai ser um número maior que 0, beleza? Então, agora vamos ver alguns exercícios? Vamos lá. Olha só, considera a situação, a equação, né? A situação que a gente tem aqui. A gente tem duas equações que representam a mesma coisa. Só que uma equação está escrita na forma exponencial e a outra equação está escrita na forma o quê? Logarítmica. Olha só, o que a gente tem aqui? 3 elevado a x, 81. O que a gente aprendeu? Já aí, o que a gente já viu numa outra videoaula sobre equação exponencial? Vou deixar para vocês o link aqui, ó, para vocês acessarem o vídeo de equação exponencial, beleza? Para quem tiver alguma dúvida, relembrar. O que a gente faz? A gente tem que pensar em fatorar o 81. A gente vai vir aqui, ó, e vai fatorar o 81. Vamos dividir por 3, porque por 2 não dá. A gente resulta 27. Vamos dividir por 3 de novo, o que vai dar? 9. Vamos dividir por 3 de novo, vai dar 3. E vamos dividir por 3 de novo, vai dar quanto? 1. A gente sabe que 81 é a mesma coisa de 3 elevado à quarta potência. Então, vamos voltar lá na equação. 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta potência. Se eu tenho uma equação exponencial onde as bases são iguais,
Obrigatoriamente nos resta escrever e ter como verdade que os expoentes são iguais. Então, para 3 elevado a x ser igual a 3 elevado à quarta, obrigatoriamente x tem que ser 4. Agora, como que eu escreveria essa equação exponencial em uma forma logarítmica? Como que eu perguntaria a mesma coisa, porém usando logaritmo? Eu escreveria dessa forma, eu perguntaria, pessoal, quanto é o logaritmo de 81 na base 3? Lembrando da nossa definição, a gente tem que transformar isso em uma equação. 3 elevado a x aqui, não é, pessoal? Tem que ser igual a quanto? A 81. Eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que fazer esse ciclo aí, ó. É um ciclo. Eu pego a base do logaritmo, elevo ao resultado e igualo ao logaritmando, certo? Aí, até lembrei agora que lá na outra tela eu não falei para vocês, né? Mas a gente diz que esse carinha aqui é a base, né? Eu mencionei lá para vocês, né? A base, lá na nossa tela anterior era uma letrinha A. Esse número aqui eu chamo de logaritmando e esse resultado eu chamo de logaritmo. Então, a minha base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, o 3 recebe o nome de base, o 81 de logaritmando e o x de logaritmo. Por isso que a nossa aula começou com a pergunta: logaritmo é o expoente? Sim, o logaritmo sempre é um expoente. Então, o que a gente teria aqui? A gente teria a seguinte escrita: 3 elevado a x é igual a 81. Então, todo logaritmo acaba sendo transformado em uma equação exponencial. E como a gente viu aqui do lado, qual seria a resposta dessa equação? X vale quanto? 4. Porque quando o expoente do 3 foi 4, a gente encontra 81. Então, qual é o logaritmo de 81 na base 3? 4. Porque se eu der um expoente 4 para a base 3, eu encontro como resposta 81. Beleza? Bom, pessoal, vamos ver aqui agora duas situações práticas. Aí vocês vão olhar e vão falar assim: caramba, Michele, mas você pegou pesado. Já colocou número com vírgula aí, decimal e tudo mais. Vocês vão ver que é super tranquilo. Bom, o que a gente quer aqui? Nosso objetivo é calcular o logaritmo de 0,125 na base 2. Ou a gente pode falar apenas log, calcule o log de 125, 0,125 na base 2. Bom, eu quero saber quanto vale esse logaritmo. Eu vou dizer que ele vale o quê? Vale x. Então, eu vou olhar para cá e vou dizer, olha, existe um expoente x, se for dado para o 2, o resultado é 0,125. A gente tem que pensar naquela ideia, daquele, ó, eu falo para os meus alunos, é um ciclo vicioso, sabe? 2 elevado a x tem que ser igual a 0,125. Sempre tem essa ideia circular aí, vamos dizer assim. Porque aí você vai transformar o logaritmo em uma equação o quê? Exponencial. Você tem que 2 elevado a x é igual a 0,125. Bom, agora nós já vimos nas aulas anteriores propriedades da potenciação, propriedades da radiciação, equação exponencial. E o nosso objetivo é justamente esse, é resolver uma equação exponencial. Certo? Então, o que a gente precisa fazer para resolver uma equação exponencial? A gente precisa ter o quê? Bases iguais. Aí você fala e pensa, caramba, Michele, mas 0,125, como eu vou fatorar esse cara? Como eu vou escrever ele como uma potência de base 2? Bom, a princípio, a gente já vai transformar esse número em uma fração. Eu vou deixar aqui 2 elevado a x e vou pensar o seguinte, olha para esse número sem vírgula, sem nada. Que número você enxerga? 125, não é? Daí ele tem quantas casas após a vírgula? 3. Então você vai dividir por 1000. Se fosse 2 casas, seria por 100. Se fosse uma casa, seria por 10. É aquela história do número decimal, centesimal, milesimal. Beleza? Bom, a gente olhou. Caramba, Michele, e agora? Bom, vamos pensar, vamos lembrar que aqui a gente tem que expoente? O expoente 1, não tem? Tá lá escondidinho, não tá? Se eu inverter a base da minha potência, se eu escrever 1000 sobre
125. O que a gente tem? O que vai acontecer com o expoente? Ele era positivo, ele vai ficar o quê? Negativo. É uma das propriedades da potenciação. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai dividir esse 1000 por 125. Que vai dar quanto? Quanto dá essa divisão? Dá 8, não dá, galera? E eu vou continuar com o expoente menos 1 aqui. Olha só. Então, qual é a conclusão que a gente chegou? Que 0,25 é a 0,125, perdão, é a mesma coisa de 8 elevado a menos 1. E quando a gente olha para o 8, a gente já fez várias vezes, a gente sabe que o 8 é 2 ao cubo. E a gente continua com menos 1 quietinho aqui fora. Certo? Eu só fatorei o 8. O que nós vamos ter aqui agora? Que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3. Porque eu tenho uma potência de potência. O expoente de dentro multiplica o expoente de fora. Bom, as bases são iguais agora, olha que bacana. Então, se as bases são iguais, o que a gente tem? A gente pode dizer que os expoentes são o quê? Iguais. Então, a gente chegou à conclusão que x vale quanto? Menos 3. Então, vamos voltar lá para a nossa pergunta. Qual é o logaritmo de 0,125 na base 2? Ele é menos 3. Ou seja, toda vez que 2 for elevado a menos 3, que é o nosso x, nós temos que resultado? 0,125. Viu que não é difícil? Vamos fazer mais um? Olha só, logaritmo de 0,2 na base 125. Aí você fala, caramba, tentar resolver isso mentalmente dá trabalho, porque você vai pensar o seguinte, vamos chamar isso aqui de x. 125 elevado a um expoente x tem que dar quanto? Tem que dar 0,2. Não vai ser um número inteiro, porque 125 elevado a 0 dá 1. 125 elevado a 1 dá 125. E você quer um expoente que transforme o 125 em 0,2. Então, vamos lá para o serviço braçal. Vamos escrever que 125 elevado a x é igual a 0,2. Beleza? Vamos pensar igual a gente pensou aqui, ó. Eu vou escrever 125 elevado a x, 0,2. Qual é o número que você enxerga sem vírgula? Imagina que não tem vírgula. Que número a gente vê lá? 2. Quantas casas tem após a vírgula? 1. Então, ele é 2 sobre 10. É o famoso 2 décimos, né? 0,2, 2 décimos. Lembrando que aqui, ó, que expoente que está aqui escondidinho. 1, não é? Agora eu vou pensar o seguinte, cara, se eu inverter essa fração, o que acontece com o expoente? Ele troca o sinal. Se eu inverter esse 2 sobre 10, vai dar 10 sobre 2. E 10 sobre 2 tem alguma coisa a ver com 5. E aqui desse lado tem 125. Ah, então peraí. Se eu olhar para o 125, eu posso dizer que 125 é 5 ao cubo. E vou deixar o x quietinho lá fora. Por quê, Michele? Então, nós vamos fatorar o 125. Vamos pegar lá 125. Vamos fatorar ele. 125 não divide por 2, nem por 3. Vamos dividir por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 por 5 vai dar 5. E 5 por 5 vai dar 1. Então, a gente tem aqui 5 ao cubo. Entendeu? Por isso que no lugar do 125 eu coloquei 5 ao cubo. Agora eu vou inverter essa galera aqui, ó. 2 sobre 10 vai virar o quê? 10 sobre 2. E o expoente que era positivo fica o quê? Negativo. Se a gente fizer aqui uma potência de potência, o que a gente tem? 3 vezes x, 3x. O carinha que está dentro do parênteses multiplica o carinha que está fora do parênteses. 10 sobre 2 dá que número? Beleza, dá 5, olha que bacana. E qual é o expoente que está lá fora? Menos 1. Podemos até escrever sem parênteses. Olha que lindo, olha que bacana. Chegamos a uma equação exponencial,
onde os dois membros têm a mesma base. Os dois membros da equação têm a mesma base. Se as bases são iguais, um abraço, o que a gente faz? Iguala os expoentes. 3x é igual a menos 1. Esse 3 que está multiplicando o x, troca de lado, troca de membro, dividindo. Então, qual é a nossa resposta aí? Menos 1/3. Então, se eu perguntar para vocês qual é o logaritmo de 0,2 na base 125, qual é a nossa resposta? Menos 1/3. Por quê? Porque menos 1/3 é o expoente que nós vamos dar para o 125 ter como resultado 0,2. Beleza? Bacana? Vamos agora para uma questãozinha de vestibular. Olha só. Vestibular da PUC São Paulo. Vamos ler? Se 2 raiz quadrada de 2 elevado a x é igual a 64. Então, olha o que ele começa. Se essa equação é uma verdade. Ele está supondo a equação verdadeira. O valor do logaritmo de quem? Desse bendito x que apareceu aqui, ó. Ele quer calcular o logaritmo desse bendito x. Em que base? Na base 1/8. É quanto? É alguma dessas opções. Então, eu não posso querer resolver esse logaritmo direto. Já vou pegar aqui o logaritmo e vou resolver. Porque eu quero calcular o logaritmo de quem? De x. Em que base? 1/8. Mas quem é o x? O x aqui ó, é o expoente dessa equação. Então, o primeiro passo é a gente resolver essa equação. Beleza? Então, olhando para cá, a gente sabe que aqui existe uma multiplicaçãozinha, não existe? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou repetir esse 2. Eu vou transformar essa raiz em uma potência. Por isso que eu falei para vocês, galera, voltem e assistam um vídeo de propriedades da potenciação e de equação exponencial para refrescar a memória. Vou deixar os links na descrição, beleza? E nos cardzinhos aqui também vou colocar para vocês. Então, olha só. Aqui eu tenho que pensar que o expoente desse 2 aqui, ó, que númerozinho está escondidinho aqui? O número 1. E aqui fora, quem é o índice da raiz? O número 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 elevado a meio. É aquela regrinha, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Assiste o vídeo lá de propriedade da potenciação para você relembrar. E vamos manter o x. O 64, a gente já pode fatorar o 64. Ó, vou vir aqui embaixo, ó. Vamos fatorar o 64? 64 por 2 vai dar 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. A gente tem que o 64 é 2 quantas vezes? É 2 a sexta, não é, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem aqui, ó, 2 a sexta. Beleza? Já começamos a melhorar a escrita dessa equação. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem o seguinte, ó, tem um expoentezinho 1 aqui, não tenho? Tem ou não tem? Então, eu vou conservar a base, que é 2, e vou somar esses expoentes. Eu tenho 1 mais meio, seria 1,5. Como é que a gente escreve 1,5 em forma de fração? 3 sobre 2, não é? Então, a gente tem aqui, ó, que 1 mais meio vai dar 3 sobre 2. Ou seja, conservei a base e somei os expoentes. E quem está aqui do outro lado? 2 a sexta. O que a gente faz agora? O expoente de dentro multiplica o de fora. É uma propriedadezinha também, potência de potência. Então, vou conservar o 2 e a gente vai ter o que? 3 meios de x, que é igual a 2 elevado a 6. Olha que beleza. Bases iguais, podemos igualar os expoentes. Então, a gente tem aqui 3x sobre 2 igual a 6. Esse 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, a gente tem 3x igual a 6 vezes 2. Então, a gente tem que 3x é igual a 12. E o 3 que está multiplicando cai do outro lado dividindo. Então, a gente tem 12 sobre 3. Qual é o nosso resultado? 4. Olha só.
Então, a gente descobriu que esse expoente tem que ser o quê? 4. Beleza? Agora, a gente vai para a próxima parte da questão. A gente vai escrever, então, que log... Quem é o x que a gente acabou de descobrir? 4. Em que base? 1/8 vale y. Vamos colocar uma outra letrinha aqui. Então, eu quero descobrir agora o logaritmo de x na base 1/8. E quem é o x? É 4. Vamos proceder do mesmo jeito. Esse cara aqui elevado ao meu y tem que valer 4. Ou seja, qual é o expoente que eu vou dar para 1/8 para ele virar quem? Para ele virar um número 4. Então, a gente tem aqui, ó, 1/8 elevado a y é igual a 4. Beleza? Bom, primeira coisa, vamos inverter essa base para essa fração aqui acabar? Se a gente inverter a base, a gente teria 8 sobre 1. E o nosso expoente que é positivo fica o quê? Negativo. E aqui do outro lado, o que a gente tem? 4. Aí você vai falar, Michele, mais 8 sobre 1 é 8, de um lado é 8, do outro lado é 4. Então, eu teria assim, ó, 8 elevado a menos y igual a 4. Bom, Michele, essas bases não são iguais. Mas espera aí. O 8 pode ser uma potência de base 2. E o 4 também pode ser uma potência de base 2. Ah, então a gente vai colocar aqui, ó. 2 elevado a quanto? Ao cubo. Elevado a menos y, porque 2 ao cubo dá 8. E o 4, gente, facinho, né? 2 ao quadrado. Continuar aqui do outro lado. Então, a gente tem que esse expoente de dentro, multiplico de fora. Então, a gente tem aqui 2 elevado a menos 3y, porque 3 vezes menos y, menos 3y, igual a 2 ao quadrado. Beleza? Se as bases agora estão iguais, um abraço. O que a gente faz? Iguala os expoentes. Menos 3y é igual a 2. Muita gente usa um artifíciozinho, que eu não posso deixar o primeiro membro negativo. Acho que a maioria de vocês, quando chega aqui, multiplica a equação toda por menos 1. Lembram disso lá do ensino fundamental? É uma possibilidade, beleza? Porque a gente está atrás do y e não atrás de menos y. Então, a gente trabalha com esse artifício de multiplicar todo mundo por menos 1 para que a nossa incógnita não esteja acompanhada de um número negativo. Aí, o que a gente teria? Menos vezes menos fica mais. Qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Qualquer quantia vezes 1 é ele mesmo. E positivo vezes negativo vai dar negativo. Agora, já que o nosso primeiro membro aqui, a nossa incógnita, não está sendo acompanhada de número negativo, ele pode passar dividindo, não pode? A gente teria que menos 2 vai ser dividido por 3. Então, nós concluímos que o logaritmo desse x, que nós descobrimos que era 4 lá no início, na base 1/8 vale quanto? Menos 2/3. Então, qual é a nossa resposta aqui? Ó, o nosso gabarito. Qual é o nosso gabarito aqui? Ó, letra. O que a gente vai marcar? Letra C. Beleza? Galera, brigadão. Valeu pela companhia. Volta esse vídeo. Vai dando pause. Vai anotando. Vai fazendo as suas anotações. Tenta fazer sozinho essas questões. Volta lá no vídeo de propriedade da potenciação, radiciação, de equação exponencial, porque esse vídeo é o nosso primeiro vídeo sobre logaritmo. Logo vai sair mais outros com propriedades das operações com os logaritmos, que é muito importante também. E depois mais vídeo com mais resolução de exercício, beleza? Se inscreva no nosso canal, conto com a sua ajuda, compartilha, deixa o seu like. Vamos aí, como se diz, compartilhar informação, compartilhar conhecimento, compartilhar matemática, para que todos nós possamos criar e produzir cada vez mais conhecimento. Beleza? Brigadão, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.